Vamos retomar com a programação do Fórum de Discussões sobre Arrendamentos Portuários, com o segundo painel, Novos Leilões versus Prorrogação Antecipada. E, para dar início, convidamos o coordenador-geral de modelagem de outorgas da Secretaria Nacional de Portos, Disney Barroca. Boa tarde a todos. Primeiramente, queria agradecer, parabenizar, na verdade, a iniciativa do ITTI em promover esse fórum. Acho que num momento muito importante para o setor portuário e uma iniciativa muito importante para nós também, da Secretaria Nacional de Portos, para demonstrar a nossa sensibilidade em relação a todos os temas tratados e dar aqui a oportunidade de colher essas informações e dúvidas, tanto da academia como da iniciativa privada que está presente aqui. Obrigado, professor Raton, obrigado muito, professor Rui, pelo convite. É uma honra representar a secretaria aqui. Queria aproveitar também para saudar os próximos painelistas, né? A Ellen, que está aqui, o Albert, que está ali, e o de Bela também. Saudá-los e iniciar a minha rápida fala, que é justamente sobre os novos leilões, né? O início dessa discussão. Eu sou o coordenador-geral de modelagens e outorga, então, dentro da estrutura da Secretaria Nacional de Portos, todas as novas áreas que estão sendo estudadas para a concessão estão passando lá por mim. Eu queria trazer um pouco para vocês, rapidamente, do histórico, né, de entender um pouco dos números do passado no que se refere a esses leilões, mas principalmente as iniciativas novas que a gente está trabalhando e um foco especial no que se refere à sensibilidade e abertura nossa em relação aos apontamentos do mercado no que se refere às necessidades. Obviamente, o governo federal, através da secretaria, através da própria ANTAC, da EPL, que é uma parceira muito forte nossa, o próprio Ministério dos Transportes da PPI, nós temos limitações da nossa produção. Então, a gente vai ver aqui rapidamente ao longo da apresentação das oportunidades que existem para quê? Para que uma prioridade de determinado setor possa ser contemplado de acordo com a nossa estrutura. Obviamente, nós tivemos que escolher algumas prioridades, mas a prioridade da empresa é sempre ela. Então, de que forma a gente consegue contemplar essas prioridades com o corpo técnico que a gente tem à disposição. Iniciando aqui, essa fala aqui, tá, gente, é uma fala que não é para dar uma conotação comparativa no que se refere ao histórico anterior das licitações do leilão, do histórico atual que a gente vai mostrar. Porque, assim, do nosso ponto de vista, a partir da centralização do poder concedido acontecido em 2013, houve um processo de maturação de todos os órgãos envolvidos para que esse processo pudesse chegar numa fase relativamente ótima e os números que a gente deseja apresentar sejam mais significativos. Então, a título de exemplo, a gente traz aqui as licitações que foram realizadas com sucesso, na verdade. Algumas licitações não constam nessa lista, ou porque deram vazias, ou porque foram revogadas posteriormente. Então, eu optei por trazer aqui uma demonstração das áreas que tiveram a assinatura do contrato, e no caso do 0405, que está na iminência dessa realização. Então, o objetivo desse slide é dizer o quê? Esse processo de 2013, que a maioria de vocês acompanhou com a iniciativa da Casa Civil, com a chegada e a criação da EBP, no que se refere à criação de estudos, era um projeto muito ousado. Então, inicialmente, se mapeou 159 áreas em todos os portos brasileiros. A partir desse mapeamento inicial, a EBP, que era a estruturadora brasileira de pesquisa, salvo engano, fez a seleção das áreas que seriam realmente viáveis. Então, chegou-se ao número de 85 áreas e esses 85 estudos foram efetivamente realizados. Como eu falei anteriormente, o processo ainda necessitava de uma maturação, então acabou que esses estudos eles não correram no tempo esperado por parte da Secretaria Nacional, na época CEP, por parte da Casa Civil. Então, só para tomar o exemplo, o tempo de tramitação no TCU para essas áreas, ela foi de 2 anos. Então, quando a gente faz uma análise comparativa dos próximos estudos que a gente vai ver na sequência, na área técnica, os novos estudos já tramitaram em 60 dias. Não é porque o TCU do passado é diferente do TCU de hoje. Não é porque a CEP do passado é diferente da CEP de hoje. Não é porque a intenção das diretrizes governamentais do passado eram diferentes. O que houve realmente foi um processo de amadurecimento. Então, por isso que eu tomo um cuidado muito significativo de caracterizar esse momento como um momento de aprendizado que vai desembocar justamente na realidade nova que a gente está tendo, que é nela que eu queria compartilhar um pouco aqui com vocês.
Inicialmente, né, trazendo das previsões de licitações que a gente já tem para esse ano, já tivemos 3 leilões realizados de GLP no Pará, MIR-01, BEL-05 e BEL-06. Desses 2 tiveram procura. Um terceiro, por uma situação muito específica que está sendo verificada, não teve oferta, mas muito provavelmente ele será relançado em conjunto com o MCP-01 e o STS-13. Dando sequência aos editais que a gente já tem abertos, né, os 2 aqui da Casa de Paranaguá, terminal de celulose e o terminal de veículos, que já está com o edital aberto, e para fechar esse bloco dos editais, o IQI 18, lá de celulose, em Itaqui. Finalizando esse bloco mais imediato, os editais que estão próximos, né, tá na finalização das nossas tramitações internas, terminal de Cavaco de Madeira em Macapá, MCP-01, e o STS-13, que é um terminal de granel líquido lá em Santos, lá na Ilha Barnabé. Esse slide aqui, ele fala das licitações de 2018, o que não significa que essas são as nossas licitações de 2018. Por quê? Porque nos próximos slides a gente tem todos os outros estudos que estão no âmbito da Secretaria Nacional de Portos, que sem dúvida nenhuma vão se agregar a essas áreas. Então, só para entender o ponto que cada um delas está, a gente optou por trazer inicialmente as licitações que a gente já tem na fase final para colocar no mercado. Passando aqui na sequência, um bloco mais significativo, são as audiências públicas que já estão no mercado e umas outras 2 que estão mais próximas. Então, hoje, a gente vai ter, salvo engano, doutor Mário, quinta-feira, a audiência pública de Belém, dia 22, a audiência pública de Vitória, e dia 25, a audiência pública de João Pessoa. Então, assim, são essas 11 áreas, e essas 11 áreas elas falam um pouco de 2 situações importantes que eu queria focar aqui. O primeiro é justamente desse processo de aprendizado e de aproveitamento daquele momento anterior que a gente viveu lá em 2013. Por quê? Todas essas áreas de Belém, elas faziam parte do bloco 1 do programa de licitação e com estudos desenvolvidos pela EBP. Nesse momento novo que a gente está vivendo, Secretaria Nacional de Portos, Ministério do Transportes, com apoio da PPI e o braço técnico operacional da EPL, a gente optou por priorizar aqueles estudos que já haviam passado por audiência pública ou que já tinham estudos desenvolvidos por parte da EBP. É o caso das 6 áreas de Belém. Então, essa é um ponto importante no que se refere a que forma a gente priorizou esses terminais que estão saindo agora. Mas, dentro desse mesmo bloco, a gente tem 4 áreas que não se encaixam nessa situação, que são o quê? As 3 áreas de Cabedelo e a área de Vitória. E isso aí, ela é derivada de uma iniciativa da própria autoridade portuária, o que deixa um recado muito interessante, na verdade. Por quê? Hoje a gente fala de um poder concedente que está centralizado no Ministério dos Transportes, o que não significa que as áreas que estão sendo priorizadas e licitadas são iniciativas únicas e exclusivas do poder concedente através da Secretaria Nacional de Portos e Ministério dos Transportes. Ou seja, as autoridades portuárias, apesar de hoje não terem a prerrogativa de fazerem essas licitações, elas se anteciparam e fizeram a doação dos estudos para o governo federal, que pôde contemplar com uma velocidade muito significativa a apresentação dessas áreas para a licitação. Então, Cabedelo, a gente recebeu a doação dessas 3 áreas em agosto do ano passado, hoje elas já estão disponíveis para audiência pública. Vitória, salvo engano, a gente recebeu em setembro e hoje também está disponível para audiência pública. As próximas áreas que estão com audiência prevista para datas próximas é o STS-13A, antigo terminal da Volpac na Ilha Barnabé, e aí já é uma outra característica, que o que era o 13A? Era um terminal que ele foi alvo de uma PMI, mas em função da importância, obviamente, da necessidade do granel líquido no Porto de Santos e no Brasil todo, como vocês podem ver pela quantidade de terminais de granel líquido, a gente priorizou a revisão dessa EPMI a partir da EPL para disponibilizar para audiência pública. E, fechando o bloco das audiências próximas, a gente tem o terminal de veículos de Suape, que também foi derivado de uma iniciativa da autoridade portuária. Apesar dele ter tido uma PMI mais antiga, a autoridade portuária preferiu fazer a atualização desses estudos para que ele fosse entregue da maneira mais palatável possível. Para quê? Para que o processo de revisão interno nosso ele não fosse demorado. Culminou de que a gente está recebendo essa semana já a revisão final da EPL e, junto com o STS-13A, ele vai fazer parte do próximo bloco de audiências públicas.
Seguindo a mesma lógica do slide anterior, essa lista de audiências públicas ela não se esgota para 2018. Ela é uma fotografia de hoje. Por quê? Porque existem outras áreas que estão sendo tratadas que, à medida que elas forem evoluindo, elas vão se integrando, tanto ao bloco de leilões previstos para 2018, quanto ao bloco de audiências previstos para 2019. E nesse aspecto, que a gente está falando, obviamente, de um último ano de um governo, é importante deixar claro que as nossas ações e as nossas diretrizes elas não se esgotam em 2018. Por quê? Porque a gente não tem dúvida nenhuma de que o processo, da forma como está funcionando hoje, a forma como está azeitada internamente no governo federal, e isso a gente pode ver traduzido em números e não em palavras, sem dúvida nenhuma vai deixar um fruto muito promissor no que se refere ao ano de 2019, 2020, 2021, assim por diante. Por quê? Esse processo de licitações ele tem uma gama muito significativa de áreas que estão disponíveis para serem trabalhadas, seja a partir das prioridades do governo federal, seja a partir da iniciativa das autoridades portuárias, ou seja a partir da iniciativa da própria iniciativa privada. Porque, como repito, a prioridade de uma empresa é ela mesma. E isso não significa que ela não possa se tornar a nossa prioridade sem entrar em conflito com as prioridades que a gente já tem. E se a gente for analisar tanto esse slide anterior, como de audiência, quanto dos próximos estudos, isso vai ficar muito claro. Por quê? Porque em cada um desses slides você vai encontrar iniciativas exclusivas do governo, através de elaboração ou revisão de estudos, doações de autoridades portuárias e doação de entidades privadas. E é óbvio que, considerando a realidade portuária no Brasil, o universo ainda é muito significativo. Não vai ser 2018 que vai esgotar, não vai ser 19, não vai ser 20, não vai ser 21. Só de contratos de transição, o doutor Algarito corrija, se eu estiver errado, se eu não me engano, são 77% do total, né? 44%. Dando sequência aqui. Aqui a gente já entra mais no dia a dia que a gente tá hoje, que é o quê? É a lista de estudos que a gente tem em processo de revisão. Para quê? Para que eles sejam habilitáveis para entrar no processo, seja de audiência pública ou seja de leilão, caso ele já tenha passado pela audiência pública no processo anterior. Então, essa lista de estudos é basicamente o pipeline que a gente tem hoje, e ele não é um pipeline que se esgota. Se na semana que vem a gente recebe uma provocação de uma autoridade portuária, não tenha dúvida que ele vai entrar nesse escopo. Então, só dando uma passagem rápida do que a gente tem em revisão, a gente tem o segundo terminal de contêineres de Suape, que foi citado, salvo engano, no primeiro painel. Recife 40, doado pela autoridade portuária, terminal de granel líquido em Recife. STS 20, terminal de fertilizante em sal em Santos. Natal XX, Recife XX, Fortaleza XX. Também uma iniciativa das autoridades portuárias preocupadas com a estrutura que foi montada na época do PAP Copra, para que dê uma utilização, mas aí com uma diferença, na verdade. Provavelmente, no painel do Adalberto, não apareceu essas áreas, porque existem algumas áreas hoje sendo tratadas no âmbito da SNP que elas não passam pela priorização da PPI. Consequentemente, elas também não passam pelo processo de revisão da EPL. É o caso exatamente dos terminais de passageiros, porque, em consulta com as entidades representativas, a gente viu que não era possível relançar os terminais de passageiros utilizando a mesma modelagem que a gente usou para o Salvador 01, que era voltado para quê? Para o terminal de passageiro, ou seja, para o transporte e recepção desses passageiros. Porque o Arco Nordeste, no que se refere ao setor de transporte de passageiros, ainda tem algumas situações que elas precisam ser evoluídas, e isso não precisa significar uma inviabilidade do terminal. É exatamente o que representa esse bloco. Cada autoridade portuária está dizendo qual que deve ser o foco e o core business desse terminal. Recife provavelmente vai ficar muito focado em evento, vai alugar para show, em função até da localização. Fortaleza já trabalha dessa forma, então é até uma forma de fazer a rentabilização do terminal, e Natal, de forma um pouco mais incipiente, também vai passar a modelagem. Então, isso é importante para deixar muito claro que hoje o nível de flexibilidade no que se refere às diretrizes para cada terminal, ele é muito elevado.
Todas as áreas anteriores, elas foram estudadas individualmente e cada uma tem determinada característica em função da sua necessidade lançada no edital. Então, a gente não tem o bloco de granel líquidos, a gente tem o terminal A, B, C, cada uma com sua característica diferente no que se refere ao tempo de investimento, no que se refere ao tempo dos contratos, por exemplo. Em função do 9048 e das sucessivas vezes, a gente deixa de utilizar a bala de prata. Então, se vocês forem analisar com mais calma os editais que a gente está lançando, tem 18 anos, tem 15, tem 25, tem 35, e até respondendo, né, e complementando a resposta do Garito no que se refere a esse tempo, se eu não me engano foi uma pergunta da própria ITTI, qual que é o parâmetro da escolha do tempo e da tendência no que se refere às priorizações? Hoje, o parâmetro para as licitações é o tempo necessário para a amortização dos investimentos. Então, se eu estou propondo um terminal de 200 milhões de reais e ele se amortiza em 20 anos, esse processo ele vai ser de 20 anos e existe a prerrogativa, obviamente, do próprio arrendatário de prorrogar por mais 5, por mais 10, por mais 15, por mais 20. Então, é muito salutar essa capacidade de olhar para cada terminal como um terminal, e não como um segmento, não como nada preso a um modelo. Seguindo aqui, dentro da lista dos estudos, né, que estão em revisão, o STS-11, Terminal de Fertilizante de Santos, também está em revisão, São Sebastião 01 também está em revisão, e fechando esse bloco, o STS-15, que é o Terminal de Carga Geral em Santos, também em revisão. Eu tomei o cuidado nesse slide de fazer só uma diferenciação com os terminais da casa, porque no que se refere à revisão de estudo, os terminais de Paranaguá, a gente tem um cuidado adicional que a gente está chamando de análise de modelagem. E ele tem tudo a ver com o tema do próprio painel, que é o quê? Novos leilões versus prorrogações antecipadas, salvo engano. E é exatamente essa discussão que está sendo feita previamente, com todo cuidado com os terminais de Paranaguá, que é uma análise comparativa em relação a todos os investimentos que envolvem o corredor de exportação de Paranaguá, para poder analisar e encontrar de forma técnica e definitiva qual que é a vantajosidade da modelagem. Concluindo aqui, na verdade, dentro de todas essas ações que eu toquei para vocês, a gente tem um total... Ah, não, desculpa, essa é a próxima. Uma outra adicional, que essa eu acho que é uma das mais importantes para a gente, são aqueles estudos que vêm de forma exclusiva de iniciativa externa, ou seja, de iniciativa privada das empresas ou de iniciativa das autoridades portuárias. E eu acho esse movimento muito salutar. Por quê? Obviamente que nós utilizamos todos os nossos instrumentos de planejamento. A gente lê o PNLP, a gente analisa cada plano mestre individualmente, a gente analisa cada PDZ individualmente, mas quando a gente vê o bloco, existem várias situações que determinado setor pode não ser contemplado. Então, tomando um exemplo que ainda não chegou nessa fase dos 12 estudos. Em uma apresentação como essa, no âmbito da Combustível Brasil, a gente apresentou para a Combustível Brasil tudo aquilo que a gente estava fazendo e a gente foi lá com um ânimo muito positivo. Putz, eu vou sair daqui muito bem. Quase metade das coisas que eu estou fazendo é de granel líquido. Fiz a apresentação, todo satisfeito, daqui a pouco, determinado colega levanta a mão. Pô, muito bacana o trabalho que está sendo feito, mas por que não tem nada para asfalto? Porra, não tem nada para asfalto, porque o asfalto não está no meu PNLP, o Ministério da Minas e Energia nunca me provocou nesse sentido, mas era prioridade do cara, porque era o cara do setor. E aí, de forma muito transparente e tranquila, isso vale para o asfalto, isso vale para iniciativas de celulose no Porto de Santos, isso vale para a iniciativa do Porto de Itaqui na doação de 3 estudos de granel líquido, isso vale para iniciativas de celulose no Porto do Rio Grande. A prioridade de determinada empresa ou de determinada autoridade portuária, ela pode ser incorporada ao nosso trabalho e passa a fazer parte das nossas prioridades sem concorrer com aquelas que a gente já está trabalhando. Então, assim, eu tomei o cuidado de não trazer áreas específicas aqui, que eu não, né, como é um processo de doação que ainda está em andamento, mas no momento, por exemplo, que o Porto de Itaqui concluir os estudos de granel líquido, imediatamente ele vai ser incorporado dentro do cronograma mais breve possível daquelas áreas que a gente já está estudando. O Recife 40 foi exatamente esse caso. O Recife 40 a gente recebeu sem uma informação prévia de que receberia, e ele já é uma das próximas áreas que vai ser revisada e lançada em audiência pública. Então, nessa etapa de estudos, a gente tem 12 estudos oficializados, na verdade, que já estão com cronograma de entrega, e existem alguns outros estudos que eu sei que já estão em andamento, mas eu ainda não tenho a oficialização da doação. Agora sim, concluindo,
Então, de todas as iniciativas que eu falei, ou seja, dos leilões que foram feitos de 2013 a 2017, dos leilões que já estão previstos para 2018, das audiências públicas que já estão previstas para 2018, dos estudos que estão sendo revisados por parte da Secretaria Nacional de Portos previstas para 2018, das 12 doações previstas para 2018, a gente tem um pipeline de 45 projetos, nos quais a gente trabalha todos ao mesmo tempo. E aqui eu queria agradecer o Dr. Mário Provia, agradecer o Alber, agradecer o Samuel, porque eu sei que o volume de trabalho que a gente acabou passando para que isso seja transformado em leilões, em audiência pública, é muito significativo. Então, assim, não tenham dúvida de que a ANTAC está se desdobrando para que essas audiências aconteçam, não tenha dúvida que a Procuradoria com o Conjur do Ministério estão conversando no final de semana, para quê? Para que a gente possa apresentar um resultado para a iniciativa privada, para o setor produtivo e para a sociedade, que é a efetividade dos números do setor portuário. E eu entendo que hoje a gente vê esse destaque até contemplado quando a gente analisa, por exemplo, as resoluções da PPI. Eu não estou aqui para falar de prorrogação, eu não estou aqui para falar de adensamento, mas hoje, quando a gente analisa as resoluções do Conselho da PPI, a gente vê que, majoritariamente, o setor que tem caminhado de forma mais alinhada, que tem dado mais resultados, é o setor portuário. Óbvio que isso não é descrédito para nenhum outro setor e não tenho dúvida nenhuma que ele é resultado de quê? Do processo de amadurecimento da Secretaria Nacional de Portos, da ANTAC, do próprio Ministério dos Transportes, em parceria com a Secretaria. Um destaque muito especial para o trabalho que a EPL vem fazendo para a Secretaria Nacional de Portos, e a gente está muito feliz com os resultados que a gente tem alcançado, mas principalmente com o legado que a gente vai deixar. Por quê? Porque esse processo hoje ele já está estabelecido numa linha de produção, então o setor portuário ele tem hoje a condição instalada, e nessa condição instalada eu incluo inclusive o TCU, que também passou por um processo de amadurecimento. Para quê? Para que esses 44% de contratos de transição eles possam não mais existir. Para quê? Para dar resposta ao setor produtivo e, principalmente, dar resposta para a sociedade da viabilização desses investimentos. Eu preferi não trazer os números, mas dentro de todas essas ações, a gente está falando de 5,5 bilhões de reais. São 5,5 bilhões de reais em investimentos reais, em empregos, em movimentação da economia, e não tenho dúvida nenhuma de que a conclusão dessas licitações e desses processos vai resultar o quê? Num aquecimento de algum ponto percentual em cima do PIB que beneficia o Brasil inteiro. Então, assim, é um prazer fazer parte da equipe da Secretaria de Portos, um prazer fazer parte da equipe de trabalho em conjunto com a ANTAC, EPL e todos os demais órgãos, para poder vir hoje, num debate, num painel como esse, apresentar esses números. Agradecendo mais uma vez o professor Raton e o professor Rui pela oportunidade de falar pelo Departamento de Outorgas Portuárias e pelo evento em si. Obrigado. Agradecemos a participação de Disney Barroca em nosso fórum. E, para a sua apresentação, convidamos a gerente de arrendamentos e contratos do Porto de Itaqui, Ellen Brissac. Aqui tá bom, tá? Obrigada. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, em nome do presidente Ted Lago, que infelizmente não pôde, por motivos outros, participar aqui, à Universidade Federal do Paraná, ao Instituto Tecnológico de Transporte e Infraestrutura, na pessoa principalmente do professor Rui e do professor Eduardo Raton, pelo convite formulado ao Porto de Itaqui para participar deste importante seminário. Nós aqui, eu tive a oportunidade de ver que nós somos a única autoridade portuária praticamente presente para fazer parte, e, ao longo do dia, eu já tive a oportunidade aqui de ver os meus mestres, como eu chamo, que é o doutor Mário Povia falando, o doutor Algarito. Então, quem sou eu ainda aqui para entrar no mérito da discussão propriamente do decreto 9.048? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito do Porto de Itaqui e da experiência vivida por a gente em prorrogações e licitações. Esse aqui, talvez muitos de vocês não conheçam, o nosso Porto de Itaqui. Desculpa, mas eu não sei. Aqui? Para passar? Está aqui. O Porto de Itaqui ele faz parte do Complexo Portuário do Maranhão,
que é o maior complexo portuário do Brasil, né, que movimenta mais de 200 milhões de toneladas. Evidentemente que faz parte o Porto de Itaqui faz parte, juntamente com a Ponta da Madeira, que é o terminal da Vale, do Rio Doce, e da Alumar. Nós operamos, tem os diversos terminais ali também que fazem parte, que é o terminal de ferribote, que é ligado à EMAP, e mais o terminal de São José de Ribamar. O principal diferencial que eu vejo, durante muito tempo se falou que o principal diferencial do Porto de Itaqui era a profundidade. Nós temos realmente profundidade, em alguns berços, profundidade natural. Hoje eu vejo, mais dragagem, tendo dinheiro, a gente faz, a gente aprofunda, né? Hoje em dia eu vejo que o grande diferencial do Porto do Itaqui, para mim, é a intermodalidade dele. Nós fazemos parte do corredor Centro-Norte e abrangemos toda essa região em amarelos, é nossa área de influência. No caso, eu tive muita alegria quando a gente fez a licitação do Tegran, e que eu estava lá, quando chegou o primeiro caminhão, e me dei a curiosidade de ver a placa do caminhão, e lá a placa era Mato Grosso. Você está entendendo? Então, o Porto de Itaqui hoje, ele atende não só o Matopiba, como diz, Tocantins, o Piauí, a Bahia, mas ele vai lá até o Mato Grosso e vem escoando toda a nossa carga, principalmente a carga de grãos, que durante muito tempo se sabe que o grande problema era a questão do escoamento. O Porto conta hoje com 8 berços, tendo inaugurado mais um berço dedicado para granéis líquidos mês passado. Desculpa. Então, nós temos 3 berços voltados para líquido e temos mais 5 berços multiusos. Através desses berços, a gente movimenta desde dos grãos, fertilizantes, carga geral, todas as cargas, né? E temos esses 3 berços voltados para líquido, porque a demanda hoje no Itaqui, principalmente, é a do líquido. Nós temos o terminal de grãos, que ocupa o berço 100, e que já vai agora, no segundo semestre, deve dar início para a segunda fase, em que ele vai passar por mais de 10 a 12 milhões de movimentação, sendo que aí ele vai construir, na segunda fase, apenas mais uma esteira para recepção e outra para expedição, chegando até o berço 100. Aqui nós temos os arrendamentos portuários. Falando um pouquinho, nós temos uma área total do Porto de Itaqui de 1.517.000 metros quadrados, sendo que de áreas não arrendáveis a gente tem 612 mil aproximadamente, áreas total arrendáveis 905 mil, áreas disponíveis para arrendamento 407 mil metros quadrados e áreas arrendadas 497 mil. Quando eu falo de áreas não arrendáveis, são áreas nós temos muito mangue e áreas da sede, área de preservação ambiental ou impróprias para ocupação imediata. E, levando em consideração os 905 mil metros, a gente tem, então, ainda 45% de áreas disponíveis para o arrendamento. A relevância na receita do Porto, a questão dos arrendamentos portuários, que são reinvestidos em prol da infraestrutura portuária. Aqui, como eu falei no começo para vocês, eu ia entrar um pouquinho na questão da modernização dos portos, em tudo que chegou até a gente chegar hoje em dia. Mas isso já foi amplamente discutido, eu não vejo mais muita necessidade. Daqui a pouco eu vou entrar um pouquinho no que eu entendo, com base nas nossas experiências, o que é mais vantajoso. A grande pergunta é o que é mais vantajoso, se são novos leilões ou se são prorrogações. Como novos leilões, a gente vê, permitem novos investimentos em áreas greenfields ou sem possibilidade de prorrogação. Garante isonomia do processo, permite a diversificação de cargas e a atração de novos clientes. O que temos em contrário? Normalmente, a insegurança jurídica quanto à continuidade do negócio, ao longo dos anos, está levando investidores a procurar áreas fora do porto organizado, como acontece hoje em dia lá no Porto de Itaqui já. Já tem empresas que estão comprando áreas junto ao porto, para, através de um contrato de servidão de passagem, poder acessar os berços. E a indefinição sobre a duração dos processos licitatórios, possibilidade de ações judiciais. Com relação à prorrogação antecipada dos contratos, nós temos como fatores positivos, permite a adequação dos contratos pré-existentes, de forma a possibilitar a modernização
e melhoria da produtividade e capacidade de movimentação de cargas. Reduz o desequilíbrio entre porto público e terminais privados, pois aproxima as condições regulatórias entre os mesmos, lembrando que este disputa a mesma carga do porto público. E prorrogações sucessivas permitem maior previsibilidade dos investimentos. Contra que restringe a oportunidade por novos entrantes que desejam investir no mercado. E aí vem aquela história, realmente a grande pergunta, novos leilões ou prorrogação dos contratos? Na verdade, eu entendo que tem espaço para os dois. Cada caso é um caso específico. Tá? Então, lá no Porto de Itaqui, eu vou mostrar para vocês como é que está a nossa previsão agora de investimento. Nós temos temos áreas que estão greenfields, que efetivamente só podemos fazer novos leilões. Mas nós temos lá grandes empresas que trabalham com a gente e que sempre tiveram excelentes resultados e que a gente até faz questão que permaneçam no Porto. Então, a gente tem o maior interesse, nós temos alguns casos que, no momento, a gente está discutindo também lá junto à Secretaria e junto à ANTAC, que nós achamos que, nesse processo todo, nós somos parceiros, então, a gente recebe as autoridades portuárias, a gente debate o projeto deles, o que eles pretendem, o que eles pretendem investir, e, em conjunto, a gente vai bater na porta da Secretaria Nacional dos Portos, lá com o doutor Garito, depois com o doutor Mário Povia, para discutir isso, porque a gente acha importante a permanência dessas empresas no Porto. Então, sempre que possível, a gente é totalmente a favor da prorrogação de contratos. Aqui, falando, por exemplo, de novos leilões, a gente vai falar um pouquinho da nossa experiência, né? Isso aqui foi, na verdade, antes até da lei da Lei 12.815, mas isso aí que, para a gente, foi um grande case de sucesso. O TEGRAN, na verdade, o grande problema dos grãos por parte de cima, acima do paralelo, como bem fala nosso amigo Faier, era a falta de armazenagem e falta de escoamento da nossa produção. E aí, depois de muito tempo, tiveram duas tentativas que não tiveram êxito do TEGRAN, finalmente em 2007, através de uma mudança de modelagem, a gente fez essa licitação, que foi um case de sucesso. Como a gente observa, entre todo o processo de audiência pública, aprovação ANTAC, TCU, demorou 1 ano e 5 meses. Né? Como novos leilões, temos agora também, o Disney até já falou, né? É o terminal de carga geral de celulose, que já vai ser licitado agora, com a graça de Deus, vai dar tudo certo, no dia 26 de julho, né? E isso aqui também, como ele já falou, partiu da iniciativa privada, ela ofereceu os estudos, discutiu com a gente o EVTE, nós, de posse desse EVTE, entregamos para a Secretaria, para a ANTAC, e hoje, depois de audiência pública, tudo bonitinho, licenciamento, está lá para ser licitado agora em julho. Aqui, no caso de prorrogação, temos como grande exemplo a prorrogação da Ultracargo. Está ali a nossa amiga Elizabeth, que foi um processo que demorou, que esse aí ainda é o único probleminha que eu ainda acho que existe um pouco, apesar de eu entender que com esse decreto facilitou muito esse processo, ainda existe um pouquinho de burocracia na demora. Nesse sentido, eu até acho que deveria ser feita uma força-tarefa nesses processos de prorrogação entre a Secretaria Nacional dos Portos e a ANTAC, porque muitas vezes o que acontece é que a gente manda um processo para um desses órgãos, lá nos pede uma série de documentos, examina, demora um determinado tempo, aí, quando vai para a ANTAC, novamente, passa mais ou menos por esse novo exame, e são novos documentos que pedem, e o que acontece com isso? O tempo vai passando, o investidor lá que está com dinheiro, aí ele faz o CAPEX dele, prevê, tal ano eu vou investir tal, e o ano vai passando, e aí aquele dinheiro vai deixando, isso acontece muito. Então, a gente tem muitos relatos de investidores que chegam na nossa mesa lá e dizem, gente, eu quero investir, eu preciso investir, e a gente tem que dizer, não, agora não está, a gente tem que esperar. Então, eu falando isso como autoridade portuária, porque eu sei que isso acontece demais. Então, a gente tem que dar um jeito de desentravar um pouco esse processo, porque eu acho que aí todo mundo vai sair ganhando. Porque investimento é dinheiro novo, é infraestrutura, modernização da infraestrutura. Né? E aí nós temos o caso da prorrogação, que, graças a Deus, olha aí a obra que já está sendo feita, e eles já estão partindo agora já para fazer a terceira fase.
Aí temos uma prorrogação antecipada que nós tivemos também da Granel, que fizemos unificação, e que agora eles estão solicitando mais a incorporação de uma área greenfield ao lado, que já tiveram a oportunidade de demonstrar a inviabilidade dela, era antes até do decreto, do 9.048, que não serve, não seria vantajoso ser colocada para licitação em função de uma área muito pequena. Aqui, novos leilões, temos o caso aí da Ipiranga, é uma empresa que a gente gostaria que permanecesse, mas, infelizmente, os 2 contratos já vencidos, aí, no caso, não tem como mais ser prorrogação. Então, nós estamos partindo, o que a IMAP fez? Ela mesma contratou uma empresa de elaboração de projetos, de estudos da VTA, e nós já mandamos e expedimos a ordem de serviço para fazer. Aqui são 2 contratos de transição, são 2 áreas, né, fazer a unificação e fazer a licitação de uma nova área. Esse é um dos estudos que já está sendo feito. E também há mais 3 novos terminais em áreas greenfields, também de líquido, né? Então, todos esses 4, nós já expedimos a ordem de serviço, acreditamos que mais dentro de um mês e meio, a gente receba esses projetos para ir lá junto à Secretaria Nacional de Portos, pegar e discutir. Tá? Queria agradecer, desculpa, faltou ali só, falei também da Petróleo Sabá, que também é outro processo que está lá na Secretaria, que aí é questão de prorrogação. Obrigada, desculpa o nervosismo, mas... Agradecemos a participação de Ellen Brissac em nosso fórum e convidamos o gerente dos portos organizados da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, Albert Furtado, para sua explanação. Boa tarde. Primeiro, agradecer a iniciativa do ITTI, tá, pelo convite, professor Raton, professor Rui. Agradecer principalmente o apoio da FIEP, porque é muito importante a Federação das Indústrias estar perto nessas discussões. Como o doutor Mário falou no início, é um assunto extremamente oportuno, atual, e tem somente que parabenizar pela iniciativa mesmo. Tá? Vamos lá. Na hora que fizeram o convite do arrendamento, o painel Novos Leilões e o X, para colocar como prorrogações antecipadas, a Ellen já destacou bem o que é o interessante. Na verdade, a discussão não é essa. A discussão, e eu como entusiasta da infraestrutura, a prorrogação antecipada ela é um instituto maravilhoso. Tá? Por quê? Porque o core business do negócio, o próprio arrendatário é que conhece. O CAPEX, o OPEX, ele é que conhece. Então, ele é que propõe um plano de investimento. Claro que tem um crivo do Ministério, da Secretaria Nacional de Portos, frente a esse plano de investimentos, mas quem propõe é o arrendatário. Então, é o dono do negócio que está propondo um plano de investimento. Obviamente que a regra é, não amortizou na perna original do contrato, você tem aquela prorrogação. Já se debateu aqui pelo 9048, realmente os avanços dele, a gente tem a expectativa realmente que o TCU entenda o lado que foi técnico da discussão do decreto, em relação principalmente ao avanço das N aditivos, né, doutor Garito? N aditivos que você pode fazer dentro de um contrato. Não necessariamente fazer um único aditivo e aquilo que o Mário também, de novo, colocou muito bem com o exercício da futurologia. Então, acho que esse é um grande ponto que a gente tenta concentrar esforços, evitando os sombreamentos que nós temos entre diversos órgãos, não é só ANTAC, Secretaria e Ministério, mas diversos órgãos, da gente concentrar esforços para buscar o quê? Principalmente a segurança jurídica nesses contratos. Tá? E aí sempre colocando bem claro, e aí eu tenho aqui uma plateia, eu estou FIEP e a ITTI, a parte da engenharia aqui, um país sem infraestrutura forte, a gente nunca vai conseguir um desenvolvimento. Não consegue. Então, a gente tem que buscar isso, buscar na regulação, buscar nas normatizações e justamente esse passo largo para a desburocratização. O Eric falou no início sobre o ministro Walter Casemiro, sobre o secretário executivo Drummond, que já passaram, estão pilotando exatamente esse ponto da desburocratização, e a gente tem que realmente aproveitar essa maré. E aí, principalmente, agradecer à diretoria da ANTAC, que tem realmente feito um esforço
muito grande nesse sentido, da desburocratização e de estar sempre próximo de vocês. Aqui eu não queria ficar muito repetitivo, o Disney já fez uma apresentação com todos os dados, então eu peço até desculpas, que como fui o terceiro, entendeu, Disney? Então... Está passando? Ficou a letra pequena, mas aí a apresentação está disponível para todos. Aqui são exatamente os leilões realizados pela ANTAC e deixar também claro que nesse modus operandi dos leilões, a ANTAC, a agência, é quem faz as audiências públicas. Com que objetivo? Exatamente de aprimorar. Tem aí a participação da Secretaria Nacional de Portos em relação à elaboração do EVTEA, em conjunto com a EPL, que está sendo uma parceria exitosa. Quando chega na ANTAC, a ANTAC faz as suas devidas contribuições nesse processo, o que é muito saudável, e aí tem os leilões já realizados, o Disney já apresentou isso de uma forma mais resumida, tem aí de uma forma mais detalhada, não precisa a gente ficar muito, mas são aqueles já colocados, e aí totalizando os 475 milhões de investimentos dos leilões. Tá? Os leilões em curso na ANTAC também, na fase de preparação de audiência pública, exatamente esse ponto que aí já foi colocado, que quinta-feira já está aí a ANTAC presente lá em Belém, para essas áreas que estão colocadas aí. As audiências públicas finalizadas também, totalizando 14 áreas. São 14 áreas importantíssimas que o governo entendeu que essas são as áreas prioritárias. O perfil de carga a gente está entrando com granel líquido, o que a gente está notando realmente uma demanda muito grande para isso. Então, assim, o planejamento está alinhado, as discussões estão convergindo também para a elaboração desses estudos. O total de investimento previsto é da monta de 1 bi e 100 milhões. E aí, veja, no momento de restrição fiscal, em que o governo realmente tem a dificuldade de orçamento público, de fazer os investimentos, apesar do investimento público ser um catalisador do investimento privado, o investidor privado não vai botar o dinheiro se não tiver também um investimento público associado. É muito importante, e é a fala também, e eu deixo claro aí, até parabenizar a Disney, que também mostrando que o setor portuário tem, sim, apesar de todos os problemas, N problemas que é inerente ao meio, tem dado resposta positiva, principalmente no âmbito do rumo da economia. Os investimentos previstos aí na parte detalhada, Paranaguá, já que estamos aqui na ordem de 170 milhões, aí nós temos Vitória com terminal também de líquido, e temos o Itaqui, aproveitar a Ellen, que também já foi colocado, o terminal de celulose, as áreas em Cabedelo também para combustível, e os BELs, né, os denominados BELs, as denominações dessas áreas nos portos públicos. 1,13 bilhão, esse é a expectativa dos investimentos. Tá? Só a situação das fases, aí eu posso só passar o que já foi colocado, a provável data, foi falado 26, mas é no segunda semana de julho, né, que aí está previsto, não é isso, doutor Mário, o leilão das 3 áreas, da Itaqui, Macapá e do Par 1 e Par 2. Então, esse é o cronograma que está, de toda a parte, o que foi concluído, o que está em verde, justamente os trâmites, as dificuldades que nós temos também para fazer uma licitação pública. Aí são as características, eu precisei colocar os principais elementos de CAPEX do PA1, isso aí está disponível, isso é público, entendeu? Que tem todo na parte já dos estudos. Aí, só para finalizar, a prorrogação antecipada aprovada pela ANTAC. Então, o Instituto da Prorrogação Antecipada são 8,6 bilhões de investimentos. De novo, plano de investimento proposto pelo arrendatário. Isso é infraestrutura. Não só parte de equipamentos, mas infraestrutura de cais, retroárea, armazém, está tudo colocado aí nesses 8,6 bilhões. Então, veja, foram 21 prorrogações antecipadas aprovadas, as datas das prorrogações e o montante de investimento previsto.
O decreto 9048 ele foi muito feliz em escalonar esses investimentos, porque o Instituto da Prorrogação Antecipada é que, nos últimos 5 anos, esses investimentos não conseguem ser amortizados nessa perna. Então, você pode, sim, realmente rever e reescalonar, ou seja, mostrando aqui que não é uma situação estática. O setor portuário não pode ser tratado estaticamente, pensando exatamente naquele contrato de 25 anos, sem eu poder moldá-lo. Isso que é importante. E, para ser bem sucinto, para não ficar repetitivo, agradecer mais uma vez e obrigado. Agradecemos a participação de Albert Furtado em nosso fórum. E, para encerrar esta rodada técnica, convidamos o diretor-presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários, José de Bela Filho. Explica como é que funciona aqui. Tem pointer? Está aqui. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite da Universidade Federal do Paraná e elogiar a iniciativa do Departamento do ITTC em trazer esse tema tão empolgante para todos nós, que é a discussão do setor portuário. Me restou aqui o papel de ser o representante do setor empresarial a falar, já que o nosso amigo Antônio Braz não pôde comparecer. Então, eu vou tentar, de uma forma, eu acho que eu não consigo fazer em 10 minutos, mas de uma forma mais estruturada, falar um pouco de como o setor empresarial vê esse processo dos leilões, vê o processo das prorrogações antecipadas e todo o processo portuário como em geral. Falando um pouquinho da ABTP, a ABTP é uma associação de empresas de terminais privados e arrendados. Nós temos hoje 62 associados, que representa algo em torno de 70% da carga movimentada no país. Nossos terminais geram em torno de 90 mil empregos diretos e indiretos, e é uma entidade que participa ativamente do setor portuário, da representação do setor portuário junto ao governo federal, a agência reguladora, que sempre nos recebe de forma maravilhosa, com boas informações, né, Mário? E Congresso e órgãos de controle. Nossas principais bandeiras, e aqui eu gostaria de destacar, é a luta do setor empresarial hoje, na compreensão da dinâmica concorrencial do setor portuário como uma atividade regulada. Durante muito tempo, a discussão do setor portuário é se ele era um serviço público ou se era atividade econômica regulada. A Lei 12.815, ela clareou esse assunto de forma muito bom, e o nosso grande desafio hoje é, dentro dos órgãos de controle, principalmente, a compreensão adequada do que é uma atividade regulada e não um serviço público. Importante dizer o quanto o setor portuário representa para a economia brasileira. Eu costumo dizer que a gente, no setor portuário, nenhum terminal ele produz carga. Nós não produzimos nenhuma carga. Nós somos um elemento de transição de um modal para o outro. Se o setor portuário vai bem, é um sinal positivo para a corrente de comércio, para os produtos brasileiros. Se o setor portuário não dá a resposta adequada, nós somos um gargalo, seremos mais um elemento do custo Brasil. Então, a busca da eficiência do setor portuário, ela se reflete diretamente na economia, nos senhores aqui dessa casa, da Federação das Indústrias, que precisam de agilidade, velocidade, rapidez e uma prestação de serviço adequada. Dizer de quanto o setor portuário vem crescendo e o dinamismo dele reflete o fato de do setor estar preparado e ter uma capacidade
que pôde fazer frente a esse crescimento de 8,3% em todos os segmentos. Se nós fôssemos listar quais são os nossos desafios, e eu levei esse slide aqui com os seus detalhamentos para o Tribunal de Contas, que se propôs a fazer uma análise dos gargalos operacionais, os gargalos portuários. Aí eu falei, bom, a gente pode analisar os nossos gargalos portuários de diversas formas. Do ponto de vista regulatório, nós temos gargalos fortíssimos. Basta lembrar que uma empresa, para ter sua prorrogação de contrato, tem levado, de média, mais de 4 anos. Gargalos de infraestrutura, sim, temos problemas de dragagem, problemas de acesso. E aqui, eu diria que, além de um gargalo, a gente tem uma oportunidade. Nós temos o setor ferroviário, a Plano Nacional de Logística aponta como um dos setores que mais deve crescer nos próximos anos. Todo o setor ferroviário brasileiro está estruturado para a exportação, basicamente, ou que seja do minério ou do agronegócio, na importação de contêineres, mas o grande volume do setor ferroviário está no atendimento à exportação. Essa exportação ela não existe sem o setor portuário. Então, é importante ressaltar isso. Nós temos os operacionais, as questões de qualificação, e também, o que é relevante, é a atuação dos órgãos anuentes, onde a gente vê cada vez mais um esforço do poder público em ter o portal único, de ter o Porto Sem Papel, iniciativas que, alinhadas com os padrões internacionais, alinhadas com as demandas internacionais, tentam agilizar o nosso processo burocrático. Não adianta eu, dentro do terminal portuário, trabalhar no estadar da tecnologia, se essa carga vai ficar tantos dias parada por conta de uma inspeção, ou porque as inspeções, muitas vezes, não são ordenadas. Então, eu tenho a inspeção da Anvisa, tenho a inspeção da Agricultura, tenho a inspeção da Receita, ela tem matrizes de riscos que poderiam ser unificadas. Então, uma única inspeção poderia agilizar esse processo. Dentro dos desafios do setor portuário, eu trouxe essa transparência aqui, são dados do BNDES, de que o Brasil investe 2,5% do seu PIB em infraestrutura, aí não é setor portuário, é infraestrutura como um todo, enquanto você vê China investindo 8,8%, África do Sul 4,7%, e por aí vai. Então, o quanto é difícil no Brasil se investir em infraestrutura e o quanto, no setor portuário, nós estamos num caminho decrescente. Foi de 0,08, 0,12, 0,05, 0,05, agora 2015, 0,07. 16, 17, os investimentos foram abaixo disso. Então, o setor portuário hoje, para que ele se desenvolva, para que ele possa atender à demanda crescente, nós precisamos da iniciativa privada. Não é mais com o dinheiro do governo, porque ele vem sendo principalmente decrescente e muito baixo em relação à demanda necessária. Para que nós possamos entrar na discussão dos novos leilões versus prorrogação antecipada, é importante a gente frisar o Decreto 9048, uma ação coordenada entre o governo federal e a iniciativa privada. Como eu digo, coordenada, foi uma demanda do ministro dos Transportes, à época, o Dr. Maurício Quintela, desafiou o setor portuário a trazer propostas que pudessem diminuir a burocracia, aumentar a eficácia do setor. E aí o setor empresarial se reuniu com todas as suas diferenças e divergências, estabeleceu uma pauta comum, contratou empresas de consultoria especializadas no assunto, fez uma análise jurídica, mais uma análise também econômica do que estava sendo proposto,
tá? E resultou num processo, eu com a experiência que tenho também do setor público, foi a primeira vez que eu vi um processo de discussão estruturado, sistêmico, aonde cada um dos temas pôde ser amplamente debatido e discutido. Isso no âmbito do grupo de trabalho do Ministério dos Transportes, com o gabinete do ministro, e depois um outro processo extremamente bem trabalhado dentro da Casa Civil. Importante dizer, trouxe avanços importantes, corrige distorções da regulamentação da Lei 12.815. Lembrar que o decreto é um instrumento que regula a lei, regulamenta a lei não é autorregulamentada. Então, houve uma série de alterações que tinham um cunho único, um fim único, diminuir burocracia. Torna a política portuária alinhada às melhores práticas internacionais, e aí o doutor Mário frisou hoje pela manhã, e os nossos colegas também, com relação à prorrogação de prazos, e não mais só uma única vez, tendo que fazer uma previsibilidade de longo alcance, com uma assertividade muito pequena. Então, se eu puder tomar decisões adequadas passo a passo, o setor vai ser muito mais assertivo em atender às necessidades da demanda da carga. Reduz a burocracia para a melhor decisão dos investimentos, introduz procedimentos para as revisões e prorrogações. Eu diria que, dentro das prioridades que a gente tem hoje resultante do decreto, é a consolidação das adaptações contratuais para o novo regime. A gente tem lido na mídia que o país entrou no limbo regulatório no setor portuário. Nem o decreto anterior é válido, nem as resoluções da agência que estão vinculadas ao decreto anterior estão adequadas, e o decreto novo não toma eficácia, completando um ano agora, na quinta-feira, um ano de ineficácia do decreto. E a necessária atualização das portarias e resoluções. Lembro que hoje, aqui pela manhã, uma das perguntas feitas ao doutor Ogarito é o que impede a Secretaria de Portos e a ANTAC a fazerem as suas atualizações. Tivemos uma reunião semana passada com o doutor Mário, a diretoria da ANTAC, onde houve um compromisso de agilizar, e com o próprio Ministério também nesse sentido. Então, esse é um passo muito importante para o setor, que é a regra da qual nós trabalhamos. Eu listei aqui um monte, eu não vou ler, mas a gente teve no decreto avanços comuns no decreto, de forma mais geral, avanços para os terminais arrendados, tanto na fase de estudos e licitação, quanto na fase de execução contratual, e também avanços para os terminais autorizados, os terminais privados, onde se destaca aí que o tempo de início de operação, simplificação de processos, ou seja, tentou-se diminuir a burocracia, ou ter como a burocracia é necessária, torná-la mais racional e otimizada. Os leilões de arrendamento de áreas portuárias, como bem elencado aqui pelos nossos colegas, vem de um processo que começou lá em 2013, onde se pretendia fazer licitação de baseada, 150 licitações de uma vez, onde, quando você estuda em bloco, as coisas ficam... Os detalhes não são avaliados. Então, a assertividade daqueles estudos, pela própria dinâmica como eles foram concebidos, era muito baixa. E o resultado foi diversos leilões realizados que deu vazio. Me lembro 2 vezes os de granéis sólidos lá em Belém, teve o de Santos também, que acabou não acontecendo. Então, a gente tem que trabalhar com assertividade, então, um passo de cada vez, e como o Disney colocou, a Secretaria tem limites, o governo tem limites.
por isso que é importante o movimento hoje do secretário executivo do Ministério na descentralização, na delegação. Eu acho que só assim a gente vai conseguir ter mais agilidade. O processo já está conhecido, agora é mais questões operacionais. Eu tentei usar aqui um termo mais suave, falar em necessidade de equilíbrio das políticas públicas para prorrogação ou licitação. Cada governo pelo qual nós passamos tem um viés, tem uma característica. Nós já passamos por governos do Estado mínimo, passamos pelo governo, por um período longo de governo do Estado centralizador. Eu creio que a gente consegue chegar na maturidade do nem lá nem cá, né? Um pouco de cada. Então, esse equilíbrio é o que vai definir a oportunidade e a conveniência do poder público, alinhado com as suas políticas setoriais, alinhado com a sua visão de planejamento estratégico, decidir para cada um dos contratos na possibilidade ou de prorrogação ou de licitação. Lembro também que nós passamos, durante o ano de 2017, por uma discussão da privatização dos portos organizados versus as concessões de áreas portuárias. Eu acredito muito no modelo de concessão de área, onde se possa trabalhar com mais agilidade e menos vinculado às necessidades da burocracia de uma empresa pública. Já passei por ela, eu sei o quanto é difícil e temeroso todo o processo. E eu diria que o nosso maior risco aqui, de forma sintética, é dizer que são os riscos da burocratização dos processos. E a burocratização, eu vou me permitir aqui reproduzir um comentário que eu escutei tanto em reunião da OEB quanto em reunião da CNI, da responsabilização do técnico na pessoa física. Então, o técnico da agência ou o técnico do Ministério, ao tomar uma decisão, ao assinar um papel, ele responde como pessoa física, e o Estado não pode defendê-lo. Pretende-se agora, com a mudança da lei, fazer uma redefinição das responsabilidades, mas, de forma geral, a burocratização dos processos acaba sendo a defesa do técnico para que ele não se comprometa com o futuro, quer dizer, não comprometa o futuro dele com uma decisão tomada para terceiros. O que é danoso para o país, muito danoso, porque a gente não consegue ter avanço. A gente vê todo o esforço que o governo vem fazendo em trazer os novos leilões, melhorar a assertividade, melhorar a qualidade dos estudos. Mas a gente vê também, não da Secretaria de Postos ou do Ministério, recados contrários. E um dos principais recados já abordados aqui pelo doutor Algarito pela manhã é da revisão do WACC, que é o Weighted Average Cost of Capital, que nós temos aqui um doutor na sala, doutor Samuel, que fez sua tese a respeito, onde o governo reduz de 10% para 8%. Não vou entrar aqui na tecnicidade do WACC, mas a gente pode medir os efeitos dessa decisão. A própria Secretaria de Portos avaliou que, para o custo das outorgas nos arrendamentos, mudar de 10% para 8% traz um aumento de custo para o arrendatário novo de 400%, um case analisado. Nós também, com o apoio de empresas de consultoria, fomos calcular qual que é esse impacto para o setor privado, para os arrendamentos existentes. E chegamos a números que variavam de 40% a 400%. O que, por si só, desestimula qualquer investidor a botar dinheiro dentro de um terminal, porque quanto mais ele investir, quanto mais capacidade ele gerar,
maior vai ser esse valor. Ele chega perto dos 400%. Então, voltando aqui ao início da minha fala, o terminal não produz carga. O terminal ele captura demanda ou projeção de demanda. Se eu estiver me adequando para atender essa demanda, se eu quiser me adequar para atender essa demanda, eu vou ter um aumento de 400% no meu valor de outorga. Isso não é, certamente, um incentivo para o empresário. Como também não é incentivo para o empresário, o movimento que a gente vê hoje, que resultam nas ações das prefeituras ou para as prefeituras, com relação à decisão do STF sobre cobrança de IPTU. A gente estima que o setor portuário, com essa decisão do STF de repercussão geral, com retroatividade, ou seja, eu tenho um contrato de 20 anos, eu vou ter que pagar o IPTU dos últimos 20 anos, com multa, juro e correção. Então, a gente estima que o setor portuário hoje tem um passivo da ordem de mais de 5 bilhões de reais. E se a gente projetar para frente, depende, daqui mais 20 anos, mais 5 milhões, daqui a 30 anos, 30 milhões. Ou seja, o setor portuário, com essa decisão do STF, ficou mais caro. Eu gostaria de avisar aqui aos nossos empresários que os preços vão ter que ser majorados. Por que ficou mais caro? E essa repercussão geral não é só para o setor portuário, não. Ela é para todas as concessões de infraestrutura, todas. O governo tem feito um esforço grande, uma rodovia aqui no Rio Grande do Sul, e o reporte que nós recebemos da ABCR, que é a Associação Brasileira dos Concessionários de Rodovias, é de que o custo de IPTU daquela concessão seria de 450 milhões, o que inviabiliza por completo qualquer programa de concessão. Então, a decisão do STF, ela muda toda a estratégia, ela impacta toda a estratégia das concessões brasileiras. Aqui, as prefeituras cobrando mais de 20 bilhões, e o aumento do custo do ISS. Paranaguá, acho que teve aumento também, não teve, Jaqueline? De 3 para 5. Santos teve um aumento de 3 para 5. E em Santos, nos arrendamentos existentes, eu tenho certeza do cálculo de que, para cada R$1 que a autoridade portuária recebe pelo arrendamento, a prefeitura arrecada R$2 de ISS. Então, dizer que o setor portuário não contribui para as prefeituras, eu acho não é correto. Também, diversas prefeituras vêm exigindo, de acordo com o Estatuto das Cidades, o estudo de impacto de vizinhança, que deveria ser para obra ou aumento de capacidade feito daqui para frente, e as prefeituras têm entendido de forma diversa, cobrando desde o início do arrendamento e arbitrando valores. Não guarda relação entre o valor arbitrado pelas prefeituras e qualquer estudo feito pelos arrendatários do impacto de vizinhança. Qual é o resultado disso, minha gente? O setor portuário está ficando mais caro. O setor portuário, que devia estar introduzindo competitividade para nosso produto, para a indústria brasileira, para o nosso agronegócio, ele está ficando mais caro. E o pior, o Estado brasileiro investiu maciçamente no setor portuário e investe, tá? E este ativo ele está sendo depreciado, ele está perdendo a atratividade. Porque, nessas condições, eu vou fazer um terminal privado e vou ficar distante de várias dessas questões. Então, quando o governo fala em mudar o WACC, sem medir o impacto, agora, com a aprovação recente de um aumento linear das tarifas portuárias, de 16,75%,
nós vemos uma série de aumentos de custos, onde não há nenhum compromisso de contrapartida, quer seja das prefeituras ou mesmo das autoridades portuárias. Tarifa portuária é igual à taxa de condomínio, é aquilo que a autoridade portuária arrecada para fazer a manutenção da sua infraestrutura e fazer a sua gestão também. Não há como o setor privado, e aí eu digo, não é só o setor portuário, mas todo o setor que passa pelos portos, não trabalhar com muita eficiência, quer dizer, repassar custos, repassar ineficiência das autoridades portuárias para a carga. Para fechamento, segurança jurídica para o setor, ela é necessária. Sem ela, não há como o setor atender à necessidade da demanda da carga. A regulação do setor portuário está no limbo. Adaptações dos contratos não estão sendo feitas. Arrendamentos de terminais privados não conseguem a conclusão de suas alterações contratuais para investimentos necessários. Eu queria fazer aqui um parênteses. Ainda que a ANTAC e a Secretaria de Portos hajam com toda a sua capacidade, todo o seu esforço, todo o seu empenho. O resultado da burocracia nossa nos leva a prazos extremamente inadequados. Como a própria Ellen colocou, prorrogações ordinárias ou antecipadas, não são só as antecipadas, as ordinárias também, elas deviam ser priorizadas nas políticas setoriais, trazem resultados imediatos e adequados para atender a demanda. A própria Ellen e o Elber colocaram aqui de forma muito precisa. Licitações de arrendamento ou concessões devem ser atrativas, e devem ser atrativas respeitando o momento econômico pelo qual o país passa. Senhores, muito obrigado, desculpe pelo excesso de tempo. Quero agradecer a presença de José de Bela Filho em nosso fórum. E teremos agora um debate com a participação da plateia sobre os temas apresentados, convidando à frente como moderador o professor titular do Departamento de Transportes da Universidade Federal do Paraná, o professor doutor Roberto Gregório. Convidamos também os palestrantes para compor a mesa, lembrando que as perguntas devem ser entregues à nossa equipe nas laterais do auditório. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sem mais delongas, teríamos até algumas questões provocativas nesse debate, mas tendo em vista a exiguidade de prazo, passaremos de imediato aí as questões encaminhadas. E vou começar escolhendo aqui uma questão apresentada pela Flávia, do ITTI, dirigida ao Dr. Albert. Na sua apresentação, constam 21 contratos com prorrogações antecipadas. Os mais recentes são 10 áreas, em 2017, e uma área no Porto de Santos, com data de 2018. Esses pedidos de prorrogação foram anteriores ao Decreto 9.048? Se sim, existem outros pedidos posteriores e que já se encaixam nesse decreto? Gostaria de saber como está sendo a adaptação, o atendimento às novas exigências para as prorrogações. Primeiro, pela manhã foi até colocado uma pergunta similar sobre as adaptações ao novo decreto 9048. Houve um questionamento do ministro do TCU ao ministro, à época, o Maurício Quintela, sobre exatamente 3 pontos. Se eu não me engano, acho que foi o doutor Agarito que comentou.
exatamente aqueles 3 pontos do decreto que nós defendemos tecnicamente, que dá uma celeridade, dá uma modernidade na gestão dos contratos. Portanto, para responder de uma forma mais simples, todas essas prorrogações antecipadas foram anteriores ao 9048. Nenhum contrato foi adaptado ao 9048 até então. Tá? Muito obrigado. A outra questão é para o Dr. Disney. Das revisões, e é do Roger Lehmann, da Cooperativa Agrária de Guarapuava. Das revisões e estudos em andamento, mais de 80% encontram-se no Norte e Nordeste. Não seria mais salutar equilibrar melhor os estudos entre as regiões do Brasil? Quais são os critérios para priorizar algumas regiões do Brasil em detrimento de outras no que tange à quantidade de estudos? Agradecer a pergunta do Roger, mas antes até de entrar na resposta, eu gostaria de fazer um complemento da minha apresentação, para ninguém achar aqui que eu sou o cara apaixonado pelas licitações. Então, o complemento que eu queria fazer é que das 45 áreas que eu apresentei, todas elas são improrrogáveis ou greenfields. Então, assim, nós, enquanto diretriz do Ministério, a gente realmente entende que quando dá para priorizar a prorrogação, a gente prioriza a prorrogação. Então, só esse adendo. Roger, na verdade, hoje, quando você vai analisar a amplitude das licitações que a gente tem em relação às regiões do Brasil, conforme eu falei na minha apresentação, não é uma questão de priorizar uma região em detrimento da outra. O que está acontecendo hoje no que se refere ao universo de licitações que a gente tem, elas são oriundas de duas frentes. Primeiro, aqueles estudos que a gente já tinha realizado no âmbito da EBP e precisa apenas revisar para colocar na praça, ou seja, com um esforço menor, eu consigo um resultado imediato e adianto os investimentos. Esse é o primeiro critério. O segundo critério, no que se refere à priorização, é a partir da provocação da própria sociedade, através de suas entidades, através das suas representações, ou através mesmo das suas próprias empresas. Então, quando a gente analisa hoje a lista daqueles 45 estudos, todos eles vieram somente de duas frentes, ou dos estudos que já estavam prontos, e a gente tem intenção de viabilizar esse investimento de forma mais imediata, ou através da provocação, seja da autoridade portuária, seja das entidades representativas, ou seja das próprias empresas. Então, no nosso entendimento, quando a gente analisa as priorizações, em nenhum momento há priorização de nenhuma região do Brasil. O que há é o quê? É a provocação por partes de setores ou entidades de cada uma dessas regiões. Obrigado. Doutora Ellen, uma pergunta do professor Raton. Após a vigência da Lei 12.815 de 2013, a EMAP promoveu a expansão ou a redução da poligonal portuária do Porto de Itaqui. A área atualmente ocupada pela Transpetro sempre esteve incluída na poligonal do Porto? As áreas atualmente disponíveis para novos arrendamentos, aproximadamente 400 mil metros quadrados, possuem vocação definida no plano ou no PDZ? No plano mestre ou no PDZ? Professor, após a vigência da Lei 2.815, tem uma solicitação de prorrogação da poligonal em análise na Secretaria Nacional dos Portos, mas ainda não saiu essa autorização. Na verdade, essa portaria é mais pegando um pouco, inclusive, da parte molhada, entendeu? Como se chama, mas ainda não foi deferida. A última atualização de poligonal que nós tivemos foi em 2005. Com relação à área atualmente ocupada pela Transpetro, sempre esteve incluída na poligonal do Porto. A Transpetro, que, na verdade, a EMAP ela tem um contrato, o Porto de Itaqui tem um contrato com a Petrobras, né? E dentro da área lá está abrigada tanto a Transpetro como a BR Distribuidora. Eu acredito, e quando eu digo que eu acredito, porque isto vem ainda da época da Codomar, eu não sei nem lhe dizer, deve ter sido antes de 84, porque o contrato original da Petrobras data de 84. E o que acontece? Ela deve ter começado com uma área dentro da poligonal do Porto e ela foi se expandindo, e resultado, hoje,
A área total da Petrobras dentro do Porto de Itaqui é de 112 mil metros quadrados, aproximadamente, sendo que dentro da poligonal do Porto tem apenas algo em torno de 43 a 44 mil metros quadrados. O restante todo está fora da poligonal do Porto. O que se constitui isso num entrave muito grande, até para a gente resolver essa questão, que a gente já está agendado, inclusive, hoje mesmo eu estava falando tanto com o doutor Mário como com o doutor Garito, porque o acesso para toda essa área é feito através do porto. Então, é como se aquela história daquela linha divisória, linha imaginária da poligonal, passasse no meio de um tanque. Ok? E, por fim, as áreas atualmente disponíveis para novos arrendamentos possuem vocação definitiva no plano mestre ou no PDZ? A maior parte delas, sim. Não digo, talvez, de todas as 400, porque tem áreas ali que, apesar de hoje se olhar como sendo, digamos, tipo uma área meio mole, ela pode vir a ser transformada. Mas quase todas as áreas arrendáveis estão no plano mestre, no PDZ. Aquelas que ainda não estão no PDZ, porque atualmente o PDZ em vigor ainda é o de 2012, porque nós estávamos esperando a atualização do plano mestre para fazermos o novo PDZ, dentro da forma da legislação. Então, nesse novo PDZ, já vem algumas outras alterações, que, inclusive, essas alterações foram solicitadas previamente através de ofício, junto à Secretaria Nacional dos Portos. Espero que eu tenha atendido. Ok, muito obrigado. Para o doutor de Bella, do professor Raton. Relativo às absurdas e abusivas cobranças de IPTU, ISQN e IV pelas prefeituras, não carece de medida judicial, uma vez que as prefeituras nada investem na manutenção das áreas ou investimentos inseridos na poligonal do Porto Organizado? Não seria uma inconstitucionalidade? E eu colocaria mais um ponto aqui, e não causaria aí um eventual passivo de reequilíbrio econômico e financeiro? Bom, com relação ao IPTU, a BTP foi aceita no STF, ingressou no STF como terceiro interessado. Curiosamente, foi publicado o nosso ingresso depois da decisão dos embargos. Então, o que permite a gente concluir, a me respeito por ser advogado, não sou advogado, sou engenheiro, de que o STF entendeu que a BTP poderia trazer alguma contribuição, mesmo depois dos embargos. E nós oferecemos os embargos de declaração na discussão. A discussão do IPTU ela é muito, como eu já falei, as consequências dela são muito grandes para toda a concessão. Ela parte de uma discussão que está entre o Código Tributário Nacional e a Constituição. O Código Tributário Nacional de quando, Mário? 34, 84, tributário. Acho que é por aí. Ele diz que o IPTU incide sobre a posse, enquanto a Constituição de 88 diz que o IPTU incide sobre a propriedade. Então, se um bem é público, a propriedade é da União. Então, se o IPTU é um imposto que incide sobre a propriedade, a União tem uma imunidade de imposto em relação à prefeitura. E não só tem a imunidade de imposto, como faz todos os investimentos. As avenidas perimetrais, todos o arruamento, iluminação, segurança, é feito com recursos da autoridade portuária. A decisão do STF, além de introduzir um custo, eu não vi até hoje nenhuma prefeitura dizendo que vai fazer arruamento, vai fazer manutenção das vias, vai fazer a iluminação, vai fazer a coleta de lixo. Então, não tem contrapartida. Então, neste ponto, nós estamos usando os últimos recursos da via judicial. Na questão do ISS é uma decisão do município, é um projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. Então, aí a decisão do município, eu diria que é a decisão estratégica do município,
em penalizar ou incentivar a atividade portuária. Parece que a Prefeitura de Santos ela não quer incentivar a atividade portuária, porque ela está aumentando a carga tributária da atividade. E, diga-se de passagem, o aumento foi para o setor portuário, de 3 para 5. E o estudo de impacto de vizinhança, previsto no Código das Cidades, tem sido arbitrado. E isso aconteceu em Santos, deve estar acontecendo em Paranaguá também, e vai replicar no país inteiro. É sabido que as prefeituras têm dificuldade de recursos, deficiência de recursos, que a distribuição das arrecadações entre o poder federal, estadual e municipal ele é desproporcional para as prefeituras. Mas penalizar a atividade portuária significa dar um recado claro, na minha opinião, de que aquele município não tem interesse na atividade portuária. Mesmo que, em Santos, por exemplo, 85% da economia gira em torno do setor portuário, Paranaguá deve ser daí para mais, e você vai nos outros portos do país. O resultado disso é que o ativo da União, esse investimento que foi feito durante décadas pelo povo brasileiro, ele está sendo depreciado, ele está perdendo valor, ele está perdendo a atratividade. Ok, muito obrigado. Temos mais duas perguntas, uma que seria para a mesa, vou deixar até por último, e a outra questão é do professor Raton e do Felipe, ambos da Universidade Federal, e é para o Dr. Gisli. Aos pedidos de renovação antecipada de arrendamento a vencer em 5 anos, que aspectos são analisados na SNP para a tomada de decisão do reconhecimento de vantagem em renovar e de dar sequência de analisar os EVTEAs pela ANTAC? Em quanto tempo se define pelo sim ou pelo não da continuidade desse processo? Por outro lado, o artigo 19 do Decreto 9.048 diz que devem ser avaliadas as vantagens entre prorrogar esses contratos de arrendamento vigentes versus realizar novos leilões. No entanto, quando o arrendatário manifesta interesse em prorrogar seu contrato, a SNP ainda não dispõe de informações e propostas de outras empresas para explorar esta mesma área. Como atender a essa disposição do artigo 19 do citado decreto? Seria necessária a sua alteração? Eu vou escrever uma tese agora dentro dessa resposta aqui. Na verdade, a análise de vantajosidade desses pedidos, ela é feita hoje basicamente em cima da própria área. Então, você pode ver, como eu falei, em relação aos nossos 45 estudos que foram apresentados durante a minha fala, nenhum deles houve essa dicotomia entre leiloar ou prorrogar. Todos eles são improrrogáveis ou são greenfields. Então, hoje, no aspecto, pode-se dizer até que é uma diretriz dentro da análise dessa vantajosidade, mais os aspectos direcionados em relação ao plano de investimento. Então, assim, esse plano de investimento ele é realmente adequado àquilo que se está pedindo. Esse plano de investimento ele tem uma relação correta em relação aos nossos instrumentos de planejamento. Essa demanda que essa empresa pretende capturar realmente é uma demanda que já está identificada dentro desses planos. Então, no que se refere à análise de vantajosidade, verdade é que no momento que nós recebemos esse pedido, não existem outros. Então, essa análise comparativa ela está mais voltada para o universo daquele pedido em si, ou seja, para a vantajosidade de eu aceitar aquele plano de investimento e se aquele plano de investimento ele está adequado em relação ao tamanho daquele negócio. Esse camarada ele está querendo expandir, esse mercado que ele quer abocanhar existe, ele está identificado, ele está nos meus instrumentos e é relativamente comum não estar, o que não significa que o pedido esteja errado. Que hoje a gente tem, por ordem, se eu não me engano, do artigo 6, que respeitar os nossos instrumentos de planejamento. Mas nós somos absolutamente sensíveis quando a gente identifica um caso de que o meu instrumento de planejamento ele não pode ser visto naquele plano de investimento.
Então, é muito comum que a gente entenda de que se tem determinado setor ou se tem determinada empresa que entende sobre o negócio dela, é ela. Então, a gente busca fazer essa análise. Sei que não foi uma tese, a pergunta foi realmente bastante ampla, mas acho que, de forma geral, é isso. Obrigado. Bom, eu vou passar 3 questões aí para todos os membros da mesa responderem, e depois, daí, na sequência, passaremos a palavra para as considerações finais. Então, por favor, vamos tentar só garantir objetividade aí. Bom, então vem do engenheiro José Baca Filho, e a primeira questão, que é quando se perde uma concessão, ou seja, quando que a concessão é perdida. E ele pede para exemplificar também a questão das situações da Libra e da Rodrimar em Santos. E o terceiro ponto que eu gostaria também aí da manifestação da mesa diz respeito às fragilidades do sistema regulatório e fiscalizatório por parte do poder público. Ou seja, existe, não existe, e quais são os desafios que a gente teria para efetivamente ter condições de garantir o interesse público nas questões portuárias. Então, em primeiro lugar, quando uma concessão é perdida. Então, passaria para a doutora Ellen, a única representante feminina na mesa, por favor. Na verdade, concessão, pelo menos no Porto de Itaqui, a concessão só é perdida realmente quando acaba o contrato, no nosso porto. Nunca aconteceu um caso desse de alguma empresa perder a concessão. Isso acontece quando realmente acaba o contrato, que aí a gente tem que partir para um novo leilão. Eu não sei se eu estou respondendo bem a pergunta, porque me parece que só essa forma, a não ser que dentro do contrato, que existem deveres e obrigações, a empresa deixe de cumprir com as suas obrigações que estão previstas em contrato, que aí sim, você pode entrar com um processo pedindo extinção do contrato, e aí a empresa vai perder a prorrogação. Pelo menos no Porto de Itaqui isso nunca aconteceu, graças a Deus, e lá realmente só houve perda de concessão quando houve encerramento do contrato. No que se refere à questão da perda da concessão, é basicamente uma questão contratual, né? O contrato ele é assinado, a partir do momento que há qualquer inadimplência de qualquer dos artigos previstos no contrato, pode-se acontecer uma concessão. Salvo engano, o Algarito me corrige se eu estiver errado, acho que teve um caso em Paranaguá que a concessão terminou pelo interesse do arrendatário de não dar continuidade ao contrato. Não é o caso, né? Isso, foi devolvida. Mas, enfim, a concessão finalizou, é basicamente uma questão contratual. No que se refere à posição de empresas específicas dentro do setor portuário, eu acredito que esse não seja o fórum adequado para comentar qualquer coisa, considerando que está tudo em andamento, e nem acho que nenhum dos membros aqui da mesa tem competência para falar desse assunto. Por fim, no que se refere à fragilidade do sistema, eu acho que hoje o grande desafio é a questão da burocratização mesmo. E eu achei muito interessante a fala do Di Bella nesse sentido, a sensibilidade do Di Bella nesse sentido de trazer um pouco do outro lado, que é o papel do gestor enquanto responsabilidade quanto ao seu CPF. Nós, enquanto gestores públicos, a gente tem um espaço muito significativo de escolhas discricionárias dentro do exercício da nossa função. Não tenha dúvida, seja a autoridade portuária, seja o governo federal, de que todos nós temos filhos, temos família, temos preocupação em relação às nossas condutas. Então, apesar da gente ter a discricionalidade sobre as escolhas, a gente realmente perde muito mais tempo embasando de forma muito firme cada uma das nossas decisões. Então, acho que é isso. Para complementar a pergunta sobre a fiscalização, é realmente um desafio, não só para o setor portuário, como para qualquer setor de infraestrutura, a questão da fiscalização. Desde a nossa época da colonização, né? Se a gente olhar bem, sempre a questão da fiscalização é um desafio aqui dentro desse nosso país. Em relação à regulação, que é o grande pilar da ANTAC, é importante, é fundamental, porque quem é o beneficiário final é o usuário, que somos nós.
Então, esse que é o papel realmente da agência, um papel muito, é um pilar dele, que é justamente o da regulação. Bom, acho que as perguntas já foram bem respondidas. E chegou aqui uma outra pergunta da Rumo. Como os arrendatários estão enfrentando as exigências do EIV, Estudo de Impacto de Vizinhança? Com muita dificuldade. Porque as notícias que eu tenho recebido do Comitê de Apoio Jurídico e Regulatório da ABTP é de que a prefeitura, as prefeituras estão exigindo o estudo de impacto de vizinhança, atendendo a legislação federal. Por melhor que sejam os estudos, por mais conclusivos sejam os estudos, os valores que as prefeituras estão arbitrando para compensar ou mitigar o impacto têm sido valores da ordem de 15, 20 milhões de reais, sem guardar nenhuma obrigação com a execução de uma determinada compensação. Eu aumentei o fluxo de tráfego, então tá bom, a prefeitura foi lá, com esse dinheiro está aumentando o tamanho da via. Ou uma outra adequação da infraestrutura do município. Então, eu acho que o cerne da questão é aumento de obrigações, aumento de tributos, sem contrapartida. Então, o setor portuário já se esgotou. Esgotou na sua capacidade contributiva, porque passa por um processo de recessão econômica fortíssimo, que impactou drasticamente, passa por uma mudança do modelo regulatório, onde nós temos hoje um setor aberto e competitivo, o que é bom. Tá? Então, todo mundo está trabalhando no limite do limite, talvez até um pouco abaixo dele. Esses aumentos de custo, essa interpretação, por exemplo, do WACC, que reflete direto no valor da outorga, no valor que vai ser pago à autoridade portuária, está retirando, já não está retirando gordura, nem músculo, deve estar comendo osso já. Ok? Muito obrigado. Ok, muito obrigado. Então, passaremos aí para as considerações finais de cada um dos painelistas, a quem desde já agradecemos, em nome da Universidade Federal, em nome do ITTU, da organização do evento, pela presença, que só efetivamente enriqueceu e valorizou muito esse debate. Então, mantendo a ordem anterior, a doutora Ellen, por favor. Só queria, mais uma vez, agradecer a participação aqui, poder mostrar um pouquinho do Porto. E é sempre muito bom participar desses eventos, porque a gente está sempre aprendendo. A gente compartilha experiências e escuta muita coisa que vai servir para o nosso dia a dia. Então, basicamente isso. Agradecendo mais uma vez e parabenizando a iniciativa da ITTI, na pessoa do professor Raton e na pessoa do professor Rui, e dizer que assim, eu estou muito feliz com a formatação desse evento, que quando a gente olha aqui para a plateia, a gente vê o pessoal do governo que veio prestigiar, eu estou vendo consultores aqui, eu estou vendo empresários, eu estou vendo advogados, eu estou vendo academia, e eu acho que um debate como esse ele é muito importante, porque quando a gente está na condução de políticas públicas, eu acho que esse momento é um dos momentos mais importantes para a gente entender se a gente está no caminho certo e quais são os pontos de atenção. Então, parabéns mais uma vez e obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Só para finalizar e informar que realmente sempre é um prazer participar de eventos como esse, de atualização de informação, realmente vendo a diversidade da plateia também, é um assunto extremamente apaixonante, que é o setor portuário. Mais uma vez, obrigado pelo apoio da FIEP e do ITTI. Bom,
repetir o que todo mundo falou, mas primeiro eu queria agradecer ao Algarito pelo convite para participar do evento e ter felicidade da participação do Mário, da diretoria da ANTAC também, dos técnicos. E esta é uma oportunidade importante para o setor portuário, onde a gente está debatendo as nossas questões de forma bem aberta, mas num debate muito mais amplo, como citou o Elber, onde está aqui presente, nós estamos na Casa da Indústria, nós estamos com consultores, advogados, empresários, academia. Eu acho que este é um fórum que produz resultados positivos. Parabenizo o professor Raton, parabenizo o professor Rui pelo convite e agradeço a oportunidade da ABTP estar participando. Obrigado. Bom, então, mais uma vez, agradecendo os painelistas, agradecendo também à FIEP, nossa anfitriã, e a Secretaria Nacional de Portos, na pessoa do Dr. Algarito, também, muito obrigado pelo apoio, inestimável, diga-se de passagem. E, sem mais delongas, passaremos aí o intervalo.